Tema de hoje, tema simples, parece muito difícil, mas não é. Plexo braquial. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, certo? Uma é eu vou apresentar agora um esquema montado de plexo braquial. Depois eu vou montar um tema, montar um esquema, certo? Com vocês acompanhando. E por último vou mostrar no corpo onde que fica o plexo, porque uma coisa é o esquema e outra coisa é você ter que encontrar no preparado ou em algum programa o plexo braquial, certo? Aqui está o esquema montadinho, pronto, certo? Dá para ver bem aqui as raízes, os troncos, os fascículos e a parte final do plexo braquial. Agora vamos fazer um passo a passo. 3 letrinhas, 3 Ys. Primeiro é um Y unindo a C5 com a C6. O segundo é um Y unindo a C8 com a T1. E o terceiro é um Y somente da C7. Perfeito? Aqui, ó, são os 3 Y. Agora, didaticamente, a gente vai fazer algumas divisões aqui no nosso plexo, ok? Única e exclusivamente didática. Vamos lá. C5, C6 até a T1 são as raízes. Pensando em uma árvore, depois das raízes vem o quê? Vem os troncos. Então essas partes aqui são os troncos, ok? O tronco superior, ele está aqui, ele une a C5 com a C6. O tronco médio corresponde única e exclusivamente a C7. E o tronco inferior, ele corresponde a C8 e a T1. Agora vamos fazer as divisões, né? Quem une com quem aqui no nosso plexo braquial. Vou fazer aqui em outra cor. As divisões, você vem aqui e faz um X, certo? Entre o tronco superior e o médio. Isso aqui são as uniões, né? As divisões. E aqui você vai fazer um Z, né? Para formar um Z. Então, medicina tem que ter muita imaginação, né? Aqui vamos imaginar essa parada. Então até agora a gente tem três letras que são os 3 Y, mais a quarta que é o X e a quinta que é o Z, perfeito? Agora vamos fazer mais uma divisão no nosso plexo, obviamente didática, essa divisão aqui, ok? Que é só para a gente dar nome aos fascículos, perfeito? Vamos lá, então essa parte aqui, essa parte aqui é a parte dos fascículos, ok? Vamos lá, fascículo C5 da C6 com aporte da C7, chamamos de fascículo lateral, beleza? O fascículo que vem da C7 e tem o aporte da galera toda é o fascículo posterior. E vamos dar um pause aqui. Posterior, lateral, e agora mais um que a gente vai colocar aqui, que é o da C8 com aporte da C7, medial, a quem? Ao que? É a artéria axilar que está passando aqui imaginariamente, ok? Então esse fascículo posterior aqui, que vem, né, na origem da C7, mas tem de todos na real, ele está posterior à artéria axilar. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no corpo, vai dar para ter uma noção melhor, perfeito? Depois tem as ramas terminais, ok? Vou colocar aqui e vou construí-las. Vamos construir elas aqui de outra cor. Vamos lá. Vem para cá. Vem para cá. Isso daqui é o tão famoso M, ou sei lá, W, do plexo braquial. E tem ainda um apêndicezinho aqui, certo? Vamos lá. Eles vão dar origem a quem? Essa parte aqui do fascículo lateral vai dar origem ao músculo cutâneo, nervo músculo cutâneo, certo? Aqui no meinho do M ao mediano. E aqui na parte medial ao nervo cubital, perfeito?
Tá, e esses dois caras aqui? Vale lembrar que esse cara aqui, ó, ele é bem calibroso. E ele vai inervar toda a parte posterior do nosso antebraço, por exemplo. Quem que esse cara é? É o nervo radial. Perfeito? E essa porçãozinha que sai aqui é da artéria axilar. Tá feito, tá montado um esquema didático do plexo braquial. Antes de mostrar no programa, no corpo no caso, né? Vou fazer um esqueminha interessante aqui também para ajudar a lembrar, de repente na hora da prova dá um branco. Pega tua mão e faz assim, certo? Para ela fazer uma alusão ao plexo braquial. Esses três dedos aqui vão representar o fascículo anterior, os fascículos anteriores, e esses dois aqui, tu deixa mais posterior ao teu corpo, representa o fascículo posterior. Vamos lá. Do anterior, da parte lateral, tu vai ter quem? Músculo cutâneo, que é uma das perninhas do M. Aí, de uma maneira mais medial, você tem, por último, mais medial de todos, o cubital, e aqui o mediano, ok? Esse dedo mediano, esse dedo cubital. Quem sobrou? O fascículo posterior, imaginando que a artéria axilar está aqui. Então, vai ser quem? O dedo mais calibroso é o radial. E o outro é o axilar. Perfeito? Lembrando que o radial passa do braço, o axilar vai para o antebraço, no caso. O axilar, não. O axilar fica na axila. Né? Bora mostrar aqui no seu Zé, né? Onde que tá todas essas paradas. Vamos lá. É nessa região aqui que a gente vai encontrar o plexo. Esse emaranhado aqui. Essa aqui é a artéria axilar, ok? Vamos identificar ela. A partir do borde antero superior da nossa clavícula, que ela passa a ser a artéria axilar. Antes disso, ela é artéria subclávia, ok? Vamos tirar aqui as artérias e tudo mais para a gente ver com maior clareza, ok? Vamos aqui, nessa confusão toda, identificar o plexo. Aqui, ó, tá a C5, ok? C5, C6, C7, C8 e T1. Então, já encontramos aqui as nossas raízes, perfeito? Vamos aos troncos. Né? Tronco superior, que é o nosso primeiro Y, está aqui, formado pela C5 e pela C6. A gente vai encontrar agora o nosso tronco médio, certo? Que ele vem da C7. Olha só que maravilha que é esse programa, ele mostra. E, por fim, aqui ó, o nosso tronco inferior, nosso terceiro Y. Tá vendo aqui, ó? Formado pela C8 e T1. Agora, para ficar mais fácil de ver, eu vou tirar a clavícula, ok? Tchau, clavícula. Vamos aqui, ó. Do nosso tronco superior, vai vir quem? As divisões anteriores. Anterior a quem? A artéria axilar. Olha ela aqui, ok? E aqui, a outra parte, as divisões posteriores. Beleza? Posterior à artéria axilar. Vamos agora aos fascículos. Fascículo lateral, esse daqui vai ser o fascículo medial, e esse aqui o fascículo posterior. Interessante que o fascículo posterior está aqui, ó, todos os aportes de C5 a T1, o lateral de C5 a C7 e o medial de C8 a T1. Vou colocar novamente aqui a artéria axilar para ver com maior clareza, certo? Aqui, ó, ele é antero. O fascículo lateral também pode ser chamado de fascículo antero-externo e o medial de antero-interno. Dá para ver bem aqui. Bom, continuamos.
Fascículo lateral, ele vai dar origem a quem? Ao nervo músculo cutâneo, lembrando do M, né? Músculo cutâneo aqui é o M sendo formado aqui, o músculo cutâneo, aí ele vem aqui, então esse aqui vai ser o mediano, ó, maravilha. Aí aqui a outra perninha do M aqui para formar o cubital, perfeito. E é isso aí, não tem muito erro. Ó, o M aqui dá para ver bem ele agora, ó. Músculo cutâneo, mediano e cubital. Vamos dar uma olhadinha aqui no fascículo posterior. Ele vai dar, lembra lá, artéria axilar. Por que eu estou falando artéria? É nervo. O nervo axilar e o radial. Bom, é isso. Né? Uma olhadinha aqui por cima de tudo. Ó, a gente olhando vou tirar a veia axilar aqui, que agora vai dar para ver bem o M. Ó, vou tirar toda essa galera que não importa aqui. Olha só que maravilha o M aqui, ó, sendo formado. Epa, sendo formado. Esse aí, rapaziada. Plexo braquial com sucesso.